Olá, boa noite. Olá, a Nath, a Lelê, Jonathan, Mirti, Aline. Boa noite a todos. Deixa o pessoal entrar. Ô, Daniel. Fala, monstro. Deixa só o Marquinhos, Lucas, meu amigo Marcos Jordão. Olá, doutora Mariana. Como está? Boa noite a todos. Vou explicar para vocês já por que dessa live. Eu nem avisei que ia fazer. Ô, tudo bem, meu amigo? Olá, como é? Tudo bem? Deixa eu só explicar. Prazer. Prazer todo meu. Deixa eu só explicar para o pessoal o que está acontecendo, porque eu falei que eu não ia fazer live Sim, hoje. Bom, pessoal que me segue, boa noite. Vocês estão acostumados a verem eu respondendo aqui perguntas falando de um tema, né? Direto para vocês. Hoje eu não ia fazer essa live, porque o Daniel, junto com a minha amiga Mariana, ia fazer um curso, né? A gente ia fazer uma gravação online, me convidaram para participar. Só que a internet anda muito ruim, não sei se é por causa da quarentena, todo mundo fica o tempo inteiro na internet, e eles tiveram sim. um problema na plataforma deles. Então, a gente resolveu fazer online para não perder a programação que a gente tinha feito, né? E aí, esse Isso curso aí. que ia ser fechado, eles vão disponibilizar. Eu vou deixar salvo nos meus stories, e eles depois vão disponibilizar maneira de vão fragmentar, né? Acho que é isso, vão fazer pílulas pelo Telegram, não é isso? Isso mesmo, Juliano. Foi um problema aí de conexão, mas É, como todo bom empresário, a gente tem que solucionar, né? tem que se virar. Você sabe que o pessoal aqui, a maioria me conhece porque por causa da filosofia, da psicanálise, da teologia e tal, mas o que nem todos sabem que eu sou empresário, né? Trabalho no ramo de segurança aí há quase 20 anos. E eu vivo, na verdade, Legal. da minha empresa. E eu sou especializado em segurança de eventos, né? Ah, Então, o que eu falo, tem que ir rápido. evento não tem jeito, você não tem uma outra chance, né? Eu falo assim, Aham. imagina se você está vamos supor, você fica um ano, 2 anos, sua mulher, sua noiva fica planejando um casamento. Aí dá uma coisa errada na hora, o responsável do casamento, segurança, o gerente do buffet, ele não pode falar assim, ó, não, não, na próxima festa a gente resolve. Não dá. É isso aí. O cara tem que se virar na hora, né? Então, É mais ou isso menos. mesmo. Ó, você vai me dar Mas que bom que licença, deu mas certo. eu geralmente eu faço minhas lives tomando vinho. Ah, tá certo. Então eu tô na aguinha. Eu tô no vinho. Bom, eu vou fazer o seguinte: hoje vai ser um pouco diferente, tá, pessoal? O Daniel que vai. Diogo, O Diogo, desculpa. Perdão, Diogo. Perdão. É porque eu estava falando aqui agora com um conhecido meu, que é Daniel. O Diogo vai fazer, vai apresentar material e vai conversando comigo, vai perguntar algumas coisas e a gente vai debatendo. O que vocês, o que de repente tiver dentro, vocês quiserem perguntar, o Diogo quiser abrir, fica à vontade, tá, Diogo? Quiser responder pergunta ou fazer para mim alguma pergunta que você achou interessante do pessoal. legal. Só dar Eu, um na alô verdade, para a Ayla de Franca, que é uma psicóloga que me acompanha, que já é uma amiga minha. Tias, e para a Monique também, que está aí vendo a gente. Vamos lá. Diogo, bom, à o vontade. nosso Faz então assim. tema da conversa de hoje é arquétipos dentro do empreendedorismo, né? Isso. Arquétipos é uma palavra antiga, né? Sim. E como todo contexto às vezes antigo, eles voltam e são reapresentados para nós. Parece uma coisa nova, mas pelo pouco que eu conheço é uma palavra, um significado antigo. O que quer dizer arquétipo? Você poderia explicar para a gente? Então, o arquétipo, ele, se eu não me engano, ele vem desculpa, se eu não me engano, não. Ele vem da mitologia grega, né? O arquétipo, Aham. e ele representava, era uma representação de algo. Mas aí o que acontece? É, quando a gente fala em arquétipos, principalmente
quem tem algum conhecimento de psicologia, de psicanálise, nós remetemos a Jung. Carl Gustav Jung, ele é um dos principais discípulos de Freud. Embora depois ele rompa com Freud, ele era considerado o sucessor da psicanálise, né? Então Freud apostava muito nele, não necessariamente por ele ser, além dele ser brilhante, porque Jung ele não era judeu. E como a maioria, e como você imagina, Freud viveu ele terminou a vida dele na época do nazismo, né? As irmãs, ele conseguiu sair da Alemanha porque ele já era um psiquiatra renomado, né? Um psicanalista renomado, mas as irmãs dele, por exemplo, ele não conseguiu tirar as irmãs e elas foram mortas nos campos de concentração. Ele conseguiu tirar uma antes, uma irmã. Então o que acontece? Quando a gente fala em arquétipos, a gente remete a Jung. E Jung, ele tem uma versão psicanalítica que chega assim até a beirar o esoterismo, né? Então ele diz que o arquétipo são visões, né, de projeção do inconsciente coletivo que a gente recebe geneticamente. Então ele fala tem o arquétipo da persona, tem o arquétipo do herói, tem o arquétipo da mãe, arquétipo do herói. São figuras que nós temos que recebemos inconscientemente. O que acontece? Quando a gente fala em arquétipos do empreendedorismo, a gente não está falando de Jung. E esse é um grande problema. Quando a gente fala em empreendedorismo, nós estamos falando de arquétipos de um camarada chamado David McClelland, que é o papa do empreendedorismo. E o arquétipo para David McClelland, ele é bem diferente dos arquétipos em Jung. Então, de repente, às vezes a gente faz uma palestra de empreendedorismo, ou a gente faz um curso, e aí você ouve falar em arquétipos, ou você anota arquétipos e tal, e aí você chega na internet, se você colocar arquétipos, não vai aparecer David McClelland. Entendeu? Vai aparecer muita coisa de Jung. E aí você pensar que... E aí você começa a estudar o arquétipo junguiano, que é uma vertente psicanalítica, e aí é uma coisa bastante difícil, porque tem uma série de arquétipos diferentes, embora algumas coisas sirvam para o mundo corporativo, mas não é o arquétipo de empreendedorismo. Porque o que acontece? McClelland, ele faz uma diferença entre personalidade empreendedora, conduta empreendedora e qualidade empreendedora. Certo? Então, na verdade, o empreendedor, ele nasce empreendedor. Ele tem uma personalidade empreendedora. Entendeu? O cara que é empreendedor desde cedo, por exemplo, eu vou te falar, eu nunca tive patrão, eu sempre trabalhei por conta. Desde novo. Eu, desde novinho, eu nunca fui bom de soltar pipa, sabe, papagaio. Você é de São Paulo? Não sei se você é de São Paulo, não. Eu sou de São Bernardo do Campo, mas eu fui criado no interior. Foi criado no interior. Como que chama lá? Tem lugar que chama papagaio, tem lugar que chama pipa. 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 Eu nunca fui bom. Eu sempre fui horrível. Os meus amigos faziam assim, o negócio... E a minha subia a reta, ficava, 2 minutos, alguém me cortava e eu perdia. Sim. Meu olho ardia e tal. Então, assim, eu nunca fui bom disso. Mas o que eu fiz? Eu, com 9, 10 anos, eu percebi que quem usa papagaio, pipa, corta muito, sai, perde, quebra. Então, o que eu fiz? Eu ia passar as férias em Ribeirão Preto, na casa da minha avó, e perto tinha uma fazenda que tinha muito bambu, muito. Eles usavam cerca de bambu, sabe? Aquele bambu fica bem alto, meio que para fazer um muro natural, para as vacas não passarem. Então eu ia lá, cortava bambu, comprava linha, papel e tal, e eu comecei a fazer pipa e vender na garagem da minha avó, que dava para a rua. Como minha avó não tinha carro, meu avô e minha avó não tinha carro, eu usava a garagem, né, o portão ficava ali e eu vendia. Olha, Neide, boa noite, Neide. A Neide é uma psicóloga lá de Minas. Um abraço, a gente tem um grupo de filosofia. Então, legal. O que acontece? Então, quando a gente fala em arquétipos, nós, a priori, falamos de Jung, Carl Gustav Jung. Quando nós falamos em arquétipos para empreendedorismo, nós estamos falando de David McClelland, que é o pai do empreendedorismo. Certo? E aí são visões muito diferentes. Muito diferentes. Então, o empreendedor nato,
ele tem uma personalidade empreendedora. Ele nasce, ou ele constrói a personalidade dele de forma a ser empreendedor. Isso não quer dizer que só ele pode Isso ser tem empreendedor. alguma coisa a ver com a identidade? Também, porque a gente constrói... Como funciona? Para Freud, nós construímos a nossa personalidade. Nós construímos a nossa personalidade de 0 a 7 anos. Para Freud, teoria freudiana, psicanalítica clássica. Tem uma discípula, inclusive, de Jung, chamada Melanie Klein, que para ela a personalidade se forma na gestação e no primeiro ano. Tá? No primeiro ano de vida. O que isso quer dizer? Não quer dizer que você não possa mudar, você pode, mas o grosso da sua personalidade se desenvolve no começo da vida. Eu, particularmente, tendo a pensar que se desenvolve mais até os 7 anos. Embora eu acho que nos primeiros anos ela vem... Dá a impressão, já viu que dá a impressão que a criança já vem com personalidade? Né? Mas eu acho que a gente consegue ir moldando algumas coisas. Até porque a personalidade da criança ela se cria muito por identificação com os pais. Por quê? Nós somos um modelo de ser humano da criança. A criança ela nasce uma folha em branco. Né? Tem um filósofo do século XVII chamado John Locke, e John Locke ele diz que o ser humano é como uma folha em branco. Né? E aí o que acontece? Quando a gente nasce, embora a gente tenha toda uma carga genética, então hoje em dia a gente sabe que a gente tem uma parte até de personalidade, né? Porque, por exemplo, você vê um filho que é separado do pai, quando pequeno, o pai vai embora, separa, enfim, e depois de adulto a pessoa começa a falar, nossa, mas é igual o pai, até o jeito de falar, tá? Então a gente tem uma carga genética. Mas essa construção da personalidade, porque o ser humano ele é biopsicossocial. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós temos 3 pilares de formação, da nossa formação. Então a gente tem o bio, que é o biológico, né, a parte genética. Então tem uma série de fatores que irão influenciar na nossa construção, que são biológicos, sejam cargas afetivas, seja uma disposição para a genética para fumar, seja para depressão, seja para alguma doença, para psicopatia, para sociopatia e até para o tipo de postura. Então a gente tem uma carga genética, que é a primeira parte da construção, que é a biológica. Então somos biopsicossociais. Na parte psico, diz respeito à formação da nossa psique. E essa formação ela é construída pelas figuras paternas e maternas. Não necessariamente o pai e a mãe, tá? Mas a figura paterna, então, por exemplo, o pai não tem, a criança ela desenvolve uma figura paterna com um tio, com um avô, com um professor. Sempre vai ter uma identificação com o masculino ou com o feminino, né? Sempre vai ter. Ah, puxa, mas eu sou mãe solteira, mas alguma figura masculina o filho vai projetar ou a filha vai projetar. Por quê? Porque ela percebe essa diferença no mundo. Né? Embora o próprio Jung vai falar que nós temos, aí ele entra em arquétipos também, né? Nós temos o ânima, que seria a parte feminina de cada homem, e tem também a parte masculina de cada mulher. Então isso também são arquétipos, o que a gente entende por mulher e por homem. E cada um tem, embora o homem ele resista mais em admitir essa parte feminina que ele tem, e a mulher até... pelo mercado de trabalho, pela necessidade, a mulher hoje assume muito mais a parte masculina que ela tem, nós temos essa construção arquetípica da psicanálise, que não é a construção arquetípica do empreendedorismo, certo? Mas ela também tem a ver relacionada, por quê? Porque na formação da nossa personalidade, nós também construímos por visões arquetípicas, certo? Por quê? Porque aí entra a parte psíquica, que é a formação da nossa personalidade, ela é feita... Isso, anima e ânimos. Obrigado, Aline, me fugiu a palavra do ânimos. Que é a parte feminina e a parte masculina de cada um. Então, tanto Freud quanto Jung, eles diziam que todos nós temos uma psique bissexual. Bissexual. E aí, quando você fala isso, você vê os caras falando, a minha parte feminina é lésbica, né? Essas coisas, essas brincadeiras, porque o homem ele tem dificuldade de aceitar. E são 2 grandes forças, né, Chileno? Que as pessoas desperdiçam. São 2 grandes forças. Sim. E às vezes as pessoas... O homem sensível, ele é muito mais forte. Né? Quando ele assume esse lado, essa força feminina. Muito mais. É exatamente o que Jung fala.
Porque acontece? Então, antes da gente entrar um pouco no arquétipo de McClelland, eu vou voltar um pouquinho no arquétipo de Jung, porque é importante a gente entender. Então, para Jung, a gente tem algumas figuras que caracterizam-se a gente. Né? Eu não vou falar de muitas, mas para o mundo empreendedor. Alô, Diogo, tá me ouvindo? Tinha dado uma travada. Para o mundo empreendedor, é muito importante algumas. A Aline está falando uma coisa importante aqui, que é o que eu ia chegar daqui a pouco, sobre. A gente ainda não chegou no social, né? Que é biopsicossocial. Então, a gente se forma pela parte biológica, a gente se forma pela psique, pela construção, não vou ficar com o dedo assim, né? Pela construção que a gente faz dos nossos pais, da forma que as figuras paterna e materna interagem com a gente. Então, a maneira que o seu pai, sua mãe te tratar, ou as figuras, vai desenvolver a sua personalidade, e pelo meio social que nós somos inseridos, certo? Então, vamos supor, o meu pai era vendedor. O cara que nasce na Índia é diferente do cara que nasce aqui, né? Sim, mas exatamente. Então, por exemplo, meu pai era vendedor. Meu pai sempre foi vendedor, a vida inteira. Depois ele montou uma corretora de seguros, mas ele trabalhava com carro. Ele tinha uma agência de importação de produtos e trabalhava com carro. Tinha um negócio de compra. Então, na minha casa, sempre entrava e saía gente de negócio. Entrava e saía, entrava e saía. Então, desde que eu estou na barriga da minha mãe, eu ouvia o meu pai falando de negócio, de vender, de comprar e tal, certo? Eu entendia. Sim. Quando eu estava na barriga, não entendia. Não entendia. Mas à medida que eu começo a construir uma linguagem, 1 ano, 2 anos, 3 anos, que o meu cérebro começa a entender o que é linguagem, e aí alguns filósofos vão falar sobre a metalinguagem, porque, por exemplo, o Ludwig Wittgenstein é um que falou muito sobre isso. À medida que eu vou começando a criar associação do que é o significante, o significado, porque as palavras, elas são o significado de algo, né? Então, quando a gente fala cadeira, e a gente vê uma palavra cadeira, a gente associa ao objeto cadeira, na verdade, a palavra, ela é um significante, né? Ela não é o significado, ela é um símbolo que representa o significado. Então, quando a gente começa a associar isso, quando o nosso cérebro começa a perceber isso, o que acontece? Ele retoma, o nosso inconsciente retoma. Por quê? Porque a gente não esquece nada. Desde o útero da mãe, a gente não esquece. Está tudo guardado, o inconsciente não esquece nada. Qual que é o problema? A gente costuma achar que a gente não lembra porque está inacessível. Então, o lóbulo frontal da memória, parte do lóbulo frontal que cuida da memória, ela começa a ficar pronta aos 5 anos de idade. Por isso que a gente tem memória só a partir dos 5, 6 anos de idade. Antes disso, você tem alguns flashes, só, coisas muito marcantes, mas você não lembra quando você... Sim. Então, por exemplo, a minha mãe faleceu, vai fazer 2 anos, em agosto. Os meus filhos tinham menos de 5 anos. Um tinha 1,5, 2, e o outro tinha 5. O de 5 pode lembrar dela vagamente, tanto que ele fala dela, então, às vezes. Agora, o que hoje está com 3,5, não vai lembrar. Não vai lembrar. Não vai lembrar. Por quê? Porque o cérebro ainda não está maduro o suficiente para construir essas conexões sinápticas. O que acontece? Quando a gente fala no empreendedorismo, a gente precisa entender da personalidade empreendedora, da conduta empreendedora e da qualidade empreendedora. O que é isso? O cara que nasceu para ser empreendedor, ele é empreendedor. Ele teve uma personalidade construída empreendedor, ele teve um meio que favorecesse e ele tem uma predisposição genética. Qualquer um desses três, ou os 3, ou 2, vai fazer com que ele desenvolva uma personalidade empreendedora, dependendo se foi estimulado ou não. Por quê? Vamos supor que ele tem uma predisposição para ser empreendedor, mas os pais eram muito contidos e o meio que ele foi criado foi um meio muito ortodoxo, que não, você tem que ter o trabalho, Quer dizer que isso determina que ele não vai ser empreendedor? Não. Mas a possibilidade dele desenvolver o empreendedorismo dele é menor. Certo? Tá. É menor. Mas também não quer dizer que o fator genético não possa se sobressair. Então, assim, é meio que... Aí sim... Agora, se você tiver uma genética já predisposta ao empreendedorismo, tiver uma psique, como eu, por exemplo, que eu sempre vi o meu pai fazendo negócio e tal. Então, o que acontece? A gente tem uma figura projetiva com os pais, né? Então, o homem com o pai, porque ele aprende a ser homem olhando o pai, a menina com a mãe, porque ele aprende a ser mulher
com a mãe. Então eu tenho essa construção projetiva com meu pai, que sempre foi dono de negócio, e eu sempre fui criado no meio social de negócio. Então, com 12 anos, meu pai me pôs para trabalhar, eu trabalhava no escritório, aí ele me mandava para a agência de carro para fazer seguro e tal. Então, assim, eu já tinha feito o negócio e meu pai incentivava, filho, me deu uma caixinha para eu fazer um cofrinho para colocar o dinheiro da troca. Então, assim, no meu caso, acredito que, por exemplo, tivemos as três vertentes de formação foram voltadas ao empreendedorismo. Não quer dizer que uma pessoa que não é empreendedora de personalidade não possa ter uma conduta empreendedora. Uma conduta empreendedora. O que isso quer dizer? Por exemplo, eu estava... Minha mãe está falando lá, está explicado, Diogo, porque aí em casa, gente fazendo negócio desde pequena, desde pequenininho também. Então, mesmo, por exemplo, que você não tenha uma genética empreendedora, vamos supor que você não tem um biotipo propenso ao empreendedorismo, mas você viu seus familiares, seu pai, sua mãe desde cedo, então a gente imita, né, os pais, tanto que uma construção saudável da psique, chega uma hora que a gente, vou falar o menino principalmente, mas a menina também com a mãe, né? A gente chega num estágio que é o Édipo, né? Então, vamos supor, os meus dois filhos estão em estágios diferentes. Por exemplo, eu tenho um filho de 3 anos e meio, que ele fala assim, papai, quando eu crescer eu quero ser igual a você. Papai, eu quero lutar boxe. Papai, eu quero ser chefe, eles falam, meus filhos. Chefe é que você quer ter uma empresa. Papai, eu quero ser professor de filosofia. Então, o de 3 anos e meio, ele está na fase do Édipo. Ele quer ser igual, você é um herói, né? Aí, o meu de 7 anos, ele já saiu um pouco desse Édipo e ele está na fase final do Édipo, que é o Édipo Rei. Que agora ele fala assim, eu não quero ser igual a você. Ele fala, papai, quando eu crescer, eu vou ser mais forte que você. Papai, eu vou ser melhor que você. Entendeu? Por quê? Porque ele tem que superar o pai. É uma construção natural isso, né? E o pai tem que reconhecer isso e deixar isso ser natural, né? Tem que saber lidar com isso. Por exemplo, eu estava falando hoje com um amigo meu, que ele falou, cara, eu sou muito inteligente, eu faço muitos cursos a vida inteira, eu estudo muito, eu tenho um currículo invejável, mas eu tenho medo de fazer as coisas. Eu não consigo sair do plano teórico para o plano prático. O que acontece? Na hora, realizador, na hora, eu pensei em mim e pensei nos meus filhos. O que acontece? Quem vai dar essa autonomia para a criança, principalmente, segundo a psicanálise, é o pai. É o pai. Por quê? Porque o masculino e o feminino, eles têm papéis distintos na formação da personalidade. Certo? Papéis não podem ser trocados. Se troca, dá problema na personalidade. Não é que dá problema, a pessoa desencaixa da construção normal. Função pode ser trocada. O que é isso? Por exemplo, eu troco muita função com a minha mulher. Por quê? Porque ela tem uma carga horária de trabalho, ela trabalha no mundo corporativo muito extensa. Eu, por ser empresário, e eu atuo principalmente na noite, porque eu tenho uma empresa de segurança especializada em casas noturnas, então eu faço os meus horários. E quando eu dou aula de filosofia, ou eu estudo, eu vou ajeitando meus horários. Então eu pego meus filhos na escola, eu levo para natação, eu dou banho, eu troco. Agora não, porque acabamos de tirar a fralda do segundo, acabou só, mas eu sempre troquei fralda, eu faço janta, eu faço lição com eles. Então, às vezes, minha mulher chega dependendo do dia, eles já estão deitados. Então, as funções que teoricamente era a função do homem e da mulher, elas podem ser trocadas. Agora, o papel não. O que é o papel? Por exemplo, o papel funciona assim. A mãe é aquela que, não, filhinho, não. O pai é aquele que fala, deixa ele. Ai, mas vai machucar. Deixa ele. Se machucar, ele levanta. Entendeu? Então, por exemplo, o meu filho vai fazer o leite dele, de 3 anos, ele fala, mãe, eu quero fazer. Ela fala, não, você vai sujar, você não sabe. Aquela coisa, não, mamãe faz. Entendeu? Eu falo, não, deixa ele. Como eu faço geralmente... O pai é aquele cara que inspira o filho para o mundo, né? Então, exatamente. Então, a presença do pai... Essa presença arquetípica, quem vai dar essa posição de empreendedorismo, saída para o mundo, na construção da psique, em grande parte é o pai. Porque é o papel dele. Enquanto a mãe tem um outro papel. Por isso que quando a gente pensa em proteção, em amor, a gente pensa automaticamente em quem? Na mãe. Viu, Chilena? Diga. E no Édipo, o pai não consegue quebrar
essa questão do Édipo com o filho, porque tem muito homem por aí hoje que está brigando disputando a mãe até hoje, né? Exatamente. Não gera identificação com o pai e gera também problemas, né, nessa questão de encarar a vida. Gera. Então, por exemplo, eu estava conversando com esse amigo meu, porque eu vi, ele postou um vídeo da filha dele cozinhando. A filha dele acho que tem 8, 9 anos, ou 10 anos. E ela de avental, ele cortou, e ela cozinhando no fundo. E eu, pô, cara, eu achei sensacional. E eu mandei mensagem para ele, eu falei, cara, parabéns, tal, né, por isso que você está fazendo. Porque aí eu falei do meu filho, como meu filho é bem mais novo, tem 3 anos e meio, eu faço isso, eu deixo ele fazer o leite dele, se derrama, eu falo, não, filho, tudo bem. É diferente se ele faz uma coisa que eu falei para ele não fazer. Aí eu fico bravo, porque o meu papel é dar disciplina. Eu não posso também, filhinho. Mas quando eu incentivo ele a testar e eu tô ali, eu falo, filho, tudo bem, não tem problema, papai tá aqui, pode pôr. Ó, filha, eu vou segurar só o copo para não cair o leite, tá? Põe o negócio, aí cai para fora o leite, o pozinho. É o apoio. Então o que acontece? Essa segurança que você dá de deixar ele experimentar, mas com uma segurança de que tem alguém, isso dá projeção para ele para o mundo. Diferente do meu amigo que ele falou assim, cara, eu faço isso com a minha filha porque eu não consigo fazer, e os meus pais faziam o contrário comigo. Eu ia fazer as coisas, não, você não sabe. Papai faz, mamãe faz. Não, você não sabe. E aí o que acontece? Você desenvolve uma personalidade que tem medo de testar. Tem medo. Tanto que o meu mais novo, com 3 anos e pouco, agora tirou as 2 rodinhas da bicicleta. E eu falava, não, filho, vamos tirar uma só. Ele falava, pai, tira as 2. Ele falava, as 2. Eu tirei as 2. Falei, bom, vai se esborrachar, bater no chão, levanta. Ele saiu em 2 dias, ele aprendeu a andar sozinho de bicicleta. Entendeu? Legal. Caía, levantava e ia. Isso é o quê? É muito pai. Presença do pai. Entendeu? Agora, se você tem só isso, ele fica meio inseguro de carinho, começa a criar relações sem muita afetividade. Então, assim, é importante esse carinho da mãe, o posicionamento da mãe. Quando você tem papéis invertidos, por exemplo, tem uma conhecida minha que o marido dela tudo assim, sua mãe decide. Não, sua mãe decide. Não, sua mãe decide. E o que acontece? Ela tem 2 filhos homens. Ela falou assim para mim, não, mas sabe o que eu faço? Eu sou firme, eu faço as coisas, eu decido para eles verem que se eles quiserem, eles conseguem. Eu falei para ela, não, você está piorando. Por quê? Porque você está reforçando que o homem ele tem que ficar quieto e a mulher que decide. Você deveria falar assim, olha, eu falei com o seu pai, mesmo que o seu marido não quisesse decidir. Eu falei com o seu pai e o seu pai decidiu isso. O seu pai decidiu aquilo. Por quê? Porque você ensinar os seus filhos, porque a visão masculina deles é com o pai. É isso. Eles fazem uma projeção. É o papel, exatamente. Então, o dia de amanhã, eles vão procurar uma mulher que decida por eles. Por quê? Porque a mãe passou, eles inverteram papéis. Entendeu? Quando chega no empreendedorismo, McLuhan vai dizer que quem tem a personalidade empreendedora, ele já age por natureza empreendedoramente. Agora, não quer dizer que uma pessoa que não tem personalidade empreendedora, ela não possa ter uma conduta empreendedora. Então, às vezes, o cara sempre teve o serviço dele, ele sempre teve segurança, mas ele fez um curso, ele aprendeu a mexer com o dinheiro, de repente ele falou, vou abrir um negócio. Esse cara, ele não é necessariamente um empreendedor. O cara que é empreendedor por personalidade, ele não consegue ficar quieto. Me dá um segundo só para eu abrir uma janela aqui, que tá, eu tinha fechado. Vamos lá que a conversa tá boa. Desculpa, que eu fechei porque estava ventando, agora estou com calor, acho que é o vinho. Então, o que acontece? Existe a pessoa que, de repente, ela não tem personalidade empreendedora, mas ela tem conduta empreendedora. Certo? E ainda tem um terceiro tipo para McLuhan, que a pessoa, ela não necessariamente, ela pode ter qualidade empreendedora. Então, ela pode ser personalidade empreendedora e não ter qualidade empreendedora. Ela tem a personalidade, mas ela não tem as qualidades empreendedoras. Ela pode ser... São habilidades que ela vai ter que criar. Aí ele divide essa qualidade empreendedora num tripé, que é qualidade de visão, qualidade de iniciativa e qualidade de risco. O que interessa para a gente aqui, que eu separei? Porque tudo é muita coisa. A gente já está mais meia hora, metade do tempo já foi, então assim, não dá para falar tudo.
o que que eu separei? Deixa eu só ver aqui. Tem duas perguntas aqui. Isso. Bom, vamos lá. É só para falar o tema da live. Então, o que acontece? A visão empreendedora, então, a qualidade empreendedora é dividida em visão empreendedora, qualidade de iniciativa e qualidade de risco, certo? Uhum. A visão empreendedora, ela também vai se dividir em 3 tipos, certo? Então, os empreendedores por personalidade, eles são movidos por arquétipos. É aí que entra. Que é diferente do arquétipo junguiano, tá? O que é esse arquétipo? São fantasias futuras passíveis de serem materializadas. É diferente de sonho, que é diferente de desejo, que é diferente de vontade. Tá. Então, o arquétipo da personalidade empreendedora são visões futuras, fantasias futuras, passíveis de serem materializadas, certo? Então, por exemplo, sim, eu amo dar aula de filosofia. Embora eu seja empresário, eu amo dar aula de filosofia, certo? O que eu fiz? Eu comecei a... Eu sempre dei palestra na área de segurança, aí eu me formei, pós-graduei em filosofia. O que eu fiz? Eu comecei a mesclar as minhas palestras de segurança, para segurança, para prestadores de serviço, com filosofia. Por quê? Porque eu acho que a conduta tem tudo a ver, certo? Comecei a dar aula de filosofia como voluntário num colégio. Comecei a dar... eu fiz 2 canais no meu YouTube, fiz o meu Instagram, dar aula no Instagram. Aí o que acontece? De repente, eu tenho uma visão arquetípica de que daqui 1 ano ou 2 anos, eu não vou estar trabalhando mais em segurança e eu vou estar vivendo de dar palestra de filosofia, certo? E aí você fala assim, cara, você vai largar uma empresa, uma pessoa que não tem a personalidade arquetípica, ou que não tem o meu arquétipo, entendeu? Cara, você tá louco, você vai largar uma empresa com 100 funcionários para ficar, você nem sabe se vai dar certo, isso daí é loucura, é difícil, ninguém consegue, é 1 para não sei quantos. Só que para mim é uma visão futura possível, que quase que eu alcanço, assim, sabe? É quase uma coisa assim que eu consigo estar aqui, ó. Então eu começo a me mobilizar. Isso é o arquétipo do McClintock. São fantasias futuras passíveis de serem materializadas. Mas quem enxerga isso? O empreendedor. Então eu posso ser empreendedor, personalidade empreendedora, você pode ser personalidade empreendedora também. De repente eu enxergo um arquétipo e você não consegue enxergar eu nesse arquétipo. Mas para falar o português claro, eu não vou falar, porque depois você vai usar para um curso, eu ia falar um palavrão, mas assim, dane-se se você não enxerga. Você é empreendedor, você tem os seus arquétipos, entendeu? Sim. Então o que acontece? Isso são as visões arquetípicas. Tem muitas pessoas que têm bloqueio, é difícil acreditar que pode, né? Não personalidade empreendedora. Não quem tem... É isso que eu estou falando. O personalidade empreendedora, aí o que acontece? Essa visão arquetípica, vamos jogar. Ela também é dividida em 3. Visão arquetípica, ou a qualidade de visão, né? Que é da qualidade empreendedora. Qualidade de visão, ela é dividida em visão arquetípica, visão futura e visão sistêmica, certo? Então, o que é isso? Por exemplo, eu monto um restaurante, eu tenho personalidade empreendedora, eu monto um restaurante, certo? Um restaurante pequeno, não tenho muito dinheiro, comecei agora. De repente, eu quero colocar uma entrada de madeira, assim, aquelas madeiras maciças, assim, tal. Por quê? Porque o meu avô tinha uma fazenda e tinha uma entrada daquela, e quando eu enxergo o meu restaurante, eu enxergo ele com aquela visão, com aquela porta, eu não consigo enxergar de outro jeito, cara. Entendeu? Só que aquilo lá é caro pra caramba. E eu não vou conseguir fazer isso agora. Então, o que eu faço? Eu começo, personalidade empreendedora, ele começa, então, a mobilizar o negócio dele para alcançar, porque ela tá ali, ó, ele consegue enxergar. E quem não tem o arquétipo que ele tem da fazenda do avô, vai falar, cara, você vai gastar 50 mil reais um negócio desse aí pra quê? Você tem que fazer fluxo de caixa. E ele fala, meu, dane-se. Ele começa a movimentar o negócio dele em prol daquele... Tem gente que não é nem tão não gosta de planejamento, não planeja, não gosta, mas faz. Mas faz. Porque o negócio é tão nítido porque ele faz vai lá e faz. Ele faz virar. Por exemplo, vou te dar um exemplo. O meu sogro, ele é aquele que a vida inteira ele falou assim, você tem que estudar para ter um bom emprego. Você tem que guardar dinheiro porque você não sabe o dia de amanhã. Tá? Então você imagina, a minha mulher ela é extremamente conservadora.
Então ela Uhum. pega o salário dela, ela guarda uma parte, ela não importa, ela começou a trabalhar cedo, mas assim, não importa quanto que ela ganha. Se ela ganhar R$ 500, se ela ganhar R$ 1 milhão, ela tem o X% que ela separa, que ela guarda, porque ela tem que ter, porque ela não sabe o dia de amanhã, porque não sei o que e tal. E assim, e aquele dinheiro tá lá, e de repente a pessoa fala, por que você não investe? Por que você não monta um negócio? Ela fala, vou ver, vou pensar. Faz 17 anos que eu tô com ela, que 17 anos que ela fala, vou ver, agora não é hora. Por quê? Porque ela não tem personalidade empreendedora. Então, quando a gente Uhum. namorava, vou te dar um exemplo, quando a gente namorava, já tinha quebrado, como todo empreendedor, Uhum. em média, você quebra 3 vezes, pode quebrar mais ou menos, mas em média, o empreendedor, antes de se estabelecer e ganhar dinheiro de verdade, ele quebra 3 vezes na vida. E geralmente, 40 anos, ele tem uma coisa que na empreendedorismo a gente chama de metanoia, que é o quê? Ele se redescobre. Ele descobre uma Uhum. coisa. Tem uns que são mais tarde, que a gente chama de metanoia tardia, e tem outros que são um pouco mais cedo, que é a metanoia precoce, certo? Mas em Com média, 40 anos? com 40 anos. Com 40 É. anos. Que ele fala, puta, já quebrei, puta, já fez isso, aquele ele aprende, ele fala, puta. Então, por isso que você vê, que você fala que é a meia-idade, tem cara que começa a comprar carro conversível, tem cara que começa a pintar o cabelo, o cara quer fazer lipo, o cara quer, sabe? Ou então ele muda de negócio completamente. Eu vou te falar, Uhum. eu tive uma metanoia precoce. Eu, com 38 anos, me deu uns 5 minutos, embora eu ainda tenha uma minha empresa, eu sou referência no que eu faço, né? Eu gosto muito, mas eu falei assim, eu não quero viver só disso. Não é que eu quero largar a segurança, mas eu Uhum. não quero, né? Isso que me dá mais tesão. Eu quero dar aula, eu quero dar palestra, eu quero. Tanto que eu estou aqui quase todo dia na internet, dando aula, fazendo live, porque é o que eu amo fazer. Amo estudar. Legal. Amo estudar e amo ensinar. Então, assim, é o que eu descobri que me dava tesão. Então, eu tive uma Uhum. quebra de paradigma na minha vida. Essa quebra de paradigma profissional e pessoal, a gente chama de metanoia no empreendedorismo. Metanoia, Legal. certo? Então, o que acontece? Vamos voltar. Quando ele começa a fazer isso, ele começa a movimentar o negócio dele para poder alcançar o arquétipo dele. Então, olha só, quando eu comecei a namorar, eu não tinha dinheiro para nada. Morava num kitnet, assim, eu e meu irmão, às vezes não tinha dinheiro nem para comer, né? E aí, já com 2 anos de namoro e tal, a gente começou a falar, eu e minha mulher, de ver apartamento e tal, vamos ver apartamento e tal, e começamos a ver uns muito caros, muito absurdos. Lá. A gente foi em um que estava dentro do que a gente, assim, poderia no orçamento. Só que a vendedora falou assim, olha, tem que dar uma entrada de X. E aí tanto de parcela. As parcelas cabiam perfeitas na entrada, só que eu não tinha entrada. Aí eu falei assim, Uhum. eu posso parcelar em 4 vezes essa entrada? Ela falou, pode. Você tá tomando cheque aí? Se quiser, a gente já faz agora. Eu falei, tô. Aí, na época, minha namorada olhou pra mim e falou assim, mas você tem esse dinheiro? Eu falei, tenho. Eu não tinha um Fica real na triste. conta, não tinha um real na conta, não tinha um real. Mas para mim, era um negócio assim, tão possível, eu não sabia de onde eu ia tirar o dinheiro, mas é um negócio assim que eu queria e que para mim era palpável. Assim, eu falei, não, eu quero, eu vou. Eu olhei o apartamento, eu gostei, estava na planta ainda, né? Ia demorar 2 anos. Não, eu gostei, a gente viu, era no lugar que a gente queria, era pequenininho, mas era do jeito que a gente queria. Eu falei, não, aí eu meti os checões lá, liguei para minha gerente, Uhum. isso foi no sábado, segunda de manhã, liguei para minha gerente e falei assim, cara, aconteceu isso. Segura esses cheques aí se eu não tiver no dia, mas dá um jeito aí, porque eu vou me virar por mais dinheiro. E aí a minha gente falou, meu, manda bala. Mas eu já tinha dado cheques já, no sábado. Uhum. Quando eu falei com a minha gerente, e aí minha mulher só foi saber isso depois de anos, entendeu? Que eu dei cheque. E eu me virei por correr atrás, por quê? Porque essa visão arquetípica, ela movimenta a personalidade empreendedora, certo? Sim. Então, assim, os arquétipos empreendedores são vocações existenciais da personalidade empreendedora. Então, ou uma Uhum. coisa que ele vivenciou quando era novo, ou uma coisa que ele incorporou, ou que ele tem na mente, ou uma projeção que ele faz, certo? Tá. Então, por exemplo, eu comecei um negócio agora, e eu falar assim, olha, eu quero daqui 5 anos ter um iate de 180 pés. Isso não é um arquétipo, isso é uma ilusão, isso é um sonho. Uhum. Ah, Uhum. eu quero, então não sei o que, não, isso pode ser um desejo, sabe? Mas não é um arquétipo. Por Uhum. quê? Porque ele não é palpável.
ele não é realista. Eu posso me movimentar o que for agora, mas se eu estou começando um negócio do zero agora, e no empreendedorismo a gente lida a empresa igual Freud lida com os estágios da criança. Então a empresa de 0 a 5 anos ela é uma empresa criança, e como qualquer criança, os pais precisam se dedicar quase 20 horas, 24 horas do dia para a criança, então tem que dar comida, tem que dar... Então, na fase inicial da empresa, enquanto a empresa ela é criança, vai de 3 a 5 anos, dependendo do ramo, o dono tem que estar ali o tempo inteiro. É igual a mãe com o neném pequeno. Ela tem que estar ali o tempo inteiro, tem que dar leite, ele chora, ele caga, ele não sei o que, ele quer carinho, ele quer dormir. Então, você tem filho? Não sei se você tem filho, Diogo. Você tem filho? Oi? Cortou? Tenho 2. Tem 2. Então você sabe que por mais que se você ajude, o primeiro mês, 2 meses, a tua mulher fica exausta, porque a criança mama a cada 2 horas, eu não sei o que. Então, por mais que você ajude, a dedicação dos pais é quase que E não é integral. só comida, né? Não é só comida, é carinho, é doer, aí fica com cólica, não sei o que, tem que dar banho, tem que dormir, aí acorda chorando, aí tem dor de ouvido. Eu falo que a natureza faz a gente esquecer o primeiro mês, senão você não tem outro, né? É tipo os primeiros anos de uma empresa. Exatamente. Então a empresa, nos primeiros anos, de 3 a 5 anos, ela é criança. E aí nasce o showman, que é o quê? O dono da empresa. Tudo ele resolve, ele faz, ele vai, ele não sei o quê, ele vai lá e tal. Então, é importante o showman na fase criança. O problema é quando essa empresa, ela vai passando o tempo e ela não sai da fase criança. Aí o dono começa a ficar, pô, mas tudo eu que tenho que resolver. Poxa, Por quê? Porque aí vai cansando, porque demanda muita energia dele. Na fase criança é importante, ele precisa se dedicar. Agora, imagina só, se dá 15 anos, 20 anos de idade, o seu filho, 10, 15 anos, e ele continua você tendo que limpar a bunda dele, ele com 10, 12 anos de idade, e você vai falar, pô, cara, eu não consigo fazer mais nada da vida. E aí vai cansando, aí começa a surgir os atritos, aí a família. Então é importante que a empresa ela passe para a adolescência. É quando ele começa a delegar responsabilidade, é quando ele começa. Aí já não dá mais para ser uma planilha do Excel, ele vai precisar de um financeiro, entendeu? Já não dá mais pro cara que era motorista da família, o seu Zé, que era ele cuidar tal, porque agora você tem uma frota de 20 carros, entendeu? Então você tem planilha de manutenção, o funcionário não vai poder ir para casa final de semana com a Kombi, entendeu? Ele tem que fazer rodízio de pneu, então assim, não dá mais. É a hora que começa a gerar os atritos internos da empresa. Por quê? Porque ele precisa começar a abrir mão da contratação por confiança e partir para a parte técnica. Então, antes, o teu irmão era gerente na sua padaria. Entendeu? Porque ele colocou lá, você botou ele para te ajudar, porque ele estava desempregado. Aí, de repente, ele chega para você e fala assim, escuta, você sabe quanto que ganha um gerente de padaria? Pô, no mercado aí? É 15 pau, meu. Aí você fala assim, mas escuta, mas você não é gerente, né? Você, sexta-feira, vai para a praia surfar, você desce para a praia para fumar maconha e surfar, né? Você é o gerente de padaria, chega às 4 horas da manhã, você chega aqui 8 horas da manhã e vai embora 1 hora da tarde. Então, assim, aí onde começa a surgir os atritos, porque você se mata de trabalhar, você é o showman, e aí você quer começar a ter descanso, quiser começar a delegar a responsabilidade, só que aí você vai precisar de gente técnica na sua empresa. E aí, o que você faz? Tem que mandar embora seu irmão. Aí começa a acontecer aquelas coisas da família assim, você viu, fulano, você chega lá, sua mãe fala, o dinheiro subiu sua cabeça. Olha só, você não era assim, você é ingrato, é seu irmão, entendeu? Então, quando começa a surgir os problemas, porque o pai montou a empresa lá atrás, é para os 3 filhos, só que só você trabalha, seus irmãos trabalham, aí você fala, pô, não é justo a gente rachar o lucro em 3, sendo que minha família está em casa lá, eu tenho que me matar. Então, assim, o empreendedor, ele tem o ônus do empreendedorismo. Ele tem um ônus, não é fácil ser empreendedor. Então, por isso que ele necessita desses arquétipos, porque o arquétipo vai fazer com que ele consiga alcançar aquilo. Agora, nem sem a motivação arquetípica, ela é pessoal, né? Então, não necessariamente é dinheiro, não necessariamente é status, é uma coisa que só ele consegue ver. Tanto que, às vezes... ao arquétipo escolhido? Isso, é uma visão futura que te motiva. E o empreendedor, ele tem isso de maneira nata. É o porquê você faz aquilo. É o porquê você faz, e ninguém vai entender aquilo. Então você fala, eu quero botar o portal de madeira na porra do meu restaurante. Porque você visualiza, enquanto você não fizer aquilo, o teu restaurante, a criança não está do jeito que você quer.
Entendeu? E ele muda também durante o tempo, pode Ele mudar. pode mudar. Aliás, é importante que ele vá mudando, porque ele vai alcançando os arquétipos. Porque o que acontece? Tem um problema, tem os ônus e os bônus, né? O, o empreendedor disfuncional, ele Uhum. tem desejo pelo desejo. Uhum. Então, assim, então, na verdade, não é que ele deseja aquilo, ele deseja desejar. Qual que é a melhor maneira de você acabar com o desejo? Realizando. Respondendo ele. Uhum. Realizando. Então, o que acontece? Ele vê aquele portal de madeira, ele quer, aí ele consegue compra. Aí ele manda fazer aquele Uhum. portal. No exato momento que ele compra, não existe mais o desejo. Mas Uhum. aí ele tem que ver se isso era um arquétipo dele ou se era desejo pelo desejo. Então, assim, a hora Uhum. que ele realiza o arquétipo, em vez de ele ficar satisfeito, ele criou um vazio existencial. Por quê? Porque desapareceu o desejo. Aí ele cria um Uhum. outro desejo. Um outro desejo. Aham. Por quê? Porque o tesão dele não é pelo fim em si, que é diferente do arquétipo isso. Aí é desejo pelo desejo. Entendeu? Então ele está disfuncional. Aí o que acontece? Aparece entre um dinheiro, e aí o financeiro fala assim: olha, a gente tem aqui 100 mil de dinheiro, mas esse dinheiro é fluxo de caixa, a economia está instável, a gente sabe o que vai Uhum. acontecer. Aí sabe o que ele faz? Ele fala: não, não, mas tem o barco, eu queria o barco, não, porque ele botou. Então, assim, tem que tomar cuidado com esse arquétipo, ao mesmo tempo que ele movimenta, que ele incentiva, ele pode ser um laço. Entendeu? Uhum. Ele pode ser um laço. Por quê? Porque ele movimenta, porque ele quer, mas em vez antes ele cuidar da saúde financeira da empresa, para que a empresa ainda passe de adolescente para uma empresa madura, porque a empresa madura, a gente tem o último estágio, né? A gente tem a empresa criança, a empresa adolescente, né? É quando começa a ter Uhum. reunião atrás de reunião, quando você começa é o toca-toca, tira daqui, tira de lá, aí começa o nós contra eles, o pessoal da nova geração, que são os mais técnicos que você contrata, começa a entrar em choque com os mais antigos, e aí começa esse nós contra eles, e aí, de novo, o empreendedor se vê sobrecarregado. Por quê? Porque ele fica no meio dos conflitos, né? Uhum. Então ele fica, não, não, não. Então é importante que ele saiba lidar com isso, que ele saiba demitir quem tem que demitir, que não seja contratações por afeição, mas contratações que são necessárias para a empresa, e que ele saiba harmonizar o quadro para se transformar numa empresa madura. Uma empresa madura, ela não precisa do empreendedor o tempo inteiro. Ele tem processo, ele tem É gestão, comum a gente ver isso aí em empresas familiares que crescem que muito cresce e chega uma muito. hora de passar para um conselho, né? Exatamente. Isso acontece muito. Administrativo para não quebrar. Que é tanto conflito, tanto interesse que. E é aí que entra uma consultoria de empreendedorismo, né? Uhum. Porque só a conduta empreendedora ou só a personalidade empreendedora não não significa boa gestão. Eu vou te dar um exemplo. Eu tudo eu vejo negócio, tudo. Uhum. Só que assim, eu gosto de fazer um negócio. Eu gosto de operacionalizar. Pergunta se eu gosto de mexer com dinheiro. Pergunta se eu gosto de ver imposto. Pergunta se eu gosto de mexer com papel. Odeio, odeio, odeio. Nossa. O administrativo, para mim, eu tenho preguiça. Entendeu? E cada arquétipo tem a sua fortaleza e as suas fraquezas? Cada um. E eu Uhum. vou te falar, às vezes o conduto empreendedor ele é muito mais funcional do que a personalidade empreendedora. Porque a personalidade empreendedora ele tem dificuldade em focar. Porque ele vê negócio em Uhum. tudo, porque a personalidade dele é empreendedora. Então eu, de Uhum. tempos em tempos, eu preciso. Por exemplo, eu odeio contar para minha mulher minhas ideias. Eu odeio. Eu conto para todo mundo, não, pô, que legal essa ideia, isso aqui. Eu chego em casa e ela faz assim. Lá vai ele com essa Você não historinha de termina novo. outra coisa. Você acha que agora você não está dando conta nem não sei o quê. Aí eu fico tanta raiva que eu tô com vontade, às vezes, de virar a mesa, porque eu tô super empolgado. E eu falo, meu, você só vê, eu vou falar para ela assim, você só vê as coisas ruins. Eu vim aqui te falar, não sei o que, ela fala assim, é porque você só vê as boas. Então, assim, o que eu faço hoje para me funcionalizar? Eu faço questão de falar para ela. Por quê? Porque ela me equilibra. A minha Aham. personalidade empreendedora faz com que eu, nessa vontade, do desejo, não dá, eu quero, não, dá. Aí eu falo, me chama, meu, vamos ensinando você, é o cara que fala bem, se tem muito, se vamos entrar no negócio, eu falo, vamos, não, eu ajudo, eu entro com a grana, não sei o que tal. E aí o que acontece? Daqui a pouco eu tirei dinheiro da minha empresa forte, tirei dinheiro da minha casa, investi um monte de coisa, não dou conta de administrar,
Não sei se o cara lá é bom de administração ou não. Aí eu falo, não, não, a parte operacional eu faço. Só que como que você faz a parte operacional do bom jogar? Então, de um tempo para cá, o que eu fiz? De um ano e meio, dois para cá, eu zerei todos esses meus projetos e foquei na minha empresa, que é o que dá o meu sustento, paga a minha casa, as contas de casa, assim, e estabeleci uma outra meta de dar aula e de palestrar. Pronto. Legal. A pessoa Ou fala, seja, o arquétipo, saber o arquétipo ajuda a escolher o parceiro. ajuda, claro. Então, o que acontece? Então, o que eu faço? Eu botei um arquétipo possível e foco nele. Botei um Uhum. arquétipo de uma meta plausível e alcançável e foco nele. Por quê? Porque me impede de que eu fique depois tô querendo um monte de desejo pelo desejo. Deixa eu só. A Mary diz assim: quais problemas psicológicos futuros podem enfrentar uma criança sem pai? Minha filha de 10 anos nunca teve atenção ao convívio do pai, me preocupo com isso. Olha, Merle Grace Aguiar, só fugindo um pouquinho, só para eu responder como eu li a pergunta dela, Diogo, desculpa. É, o fato de ter Tá a bom? ausência do pai não significa que ela não possa ter uma figura masculina ou uma figura paterna projetiva. Então, às vezes, Uhum. tem um vô, às vezes, tem um tio, às vezes, um vizinho, um amigo, um professor. O que é importante é você fazer o seu papel de mãe. Porque, Uhum. principalmente por ela ser menina, fica mais fácil. Por quê? Porque ela aprende a ser mulher com a mãe. É mais complicado quando, por exemplo, o pai é ausente e ela tem um menino. Por quê? Porque a mãe é obrigada a ter postura de pai e de mãe. Não que com a menina também não. Mas ela consegue, a filha consegue se projetar melhor com a mãe. Porque o menino, inclusive, ele passa algumas fases que ele tende a se sentir superior à mãe. Quando ele descobre o pênis, mais ou menos com 4 anos, depois que ele entra na fase fálica, e ele percebe que a mãe não tem o pipê, ele começa meio que porque ele tem um medo primeiro de perder o pênis, porque ele vê a mãe sem, ele não sabe se a mãe tinha, porque ele acha que a mãe, porque até então ele acha que a mãe tinha, né? Todo mundo tem, porque ele reconhece nele, e aí ele vê a mãe sem e ele fala, putz, vou perder meu, então eu tenho medo de perder o pênis, e ao mesmo tempo ele se sente superior à mãe. Por quê? Porque eu tenho pinto e ela não tem. Então entendeu? Então tem aquela hora que o menino começa a bater de frente com a mãe. E aí a mãe pode ser brava, a mãe pode dar, ele fala assim, pô, mas ele não me ouve. Aí o pai chega e fala, por quê? Porque ele tem a figura projetiva do homem. Ele se reconhece no Uhum. pai, então ele olha o pai, aquele homem adulto, né? Ele vai tomar banho com o pai, ele vê que o pênis do pai é maior, ele não tem nada a ver com o sexo, tá, gente? Mas é essa projeção. Uhum. Como a sua filha é menina, fica mais fácil você lidar. Agora, é importante você dar muito carinho, dar amor e dar limite. O maior problema de pais separados é que é muito mais comum a mãe, né, do que um pai ficar sozinho com as crianças, até pela sociedade machista que a gente está inserido, é compensar a ausência do pai com faltas de limites. Não, 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 ai, mas não Uhum. sei. Aí chega o vô, ai, mas coitada, tal. E essa falta de limites é pior para a criança. A segurança da Uhum. criança está no limite, tá no Isso não, aí. tá no não. Por quê? Porque a criança não sabe viver. Ela testa, ela quer, e ela vai sentindo segurança no não, porque o não vai dando limite. Você vai, não, até aqui tá ok. Se você não dá não, se você não dá limite, se você não cria superego, o que a psicanálise chama de superego, a criança fica perdida, porque tanto faz, tanto fez, ela não sabe o que vai vir. Tá? Eu só estou, Diogo, você me dá licença, eu estou vendo aqui Fique à vontade. a Raquel, amiga minha, tem um café, ela falou assim, pô, com mais uma semana de quarentena eu quebro. A gente está num problema seríssimo, porque é uma pandemia Uhum. mundial, não tem para onde ir. O que é importante para você, Raquel, é você fazer conta. Às Uhum. vezes é melhor você estancar agora, já fechar o negócio e de repente devolver o ponto e ter alguma reservinha, algumas coisas, ou guardar os móveis, tal, para você depois abrir de novo, do que de repente você ficar segurando e aumentar o buraco. Não aconteceu isso comigo. Em 2015 eu fiz um investimento errado, montei um shopping popular, eu e meu irmão, entramos com uma grana, veio impeachment, mandadinho, veio um monte de coisa, economia e tal, e começou a sair dinheiro, sair dinheiro, sair dinheiro, sair dinheiro, até a hora que eu falei, chega.
Estou encerrando. Sim. Porque a gente fica na esperança de que não vai melhorar, vou recuperar. Não. Parece o cara que ganhou algum dinheiro no cassino, sabe? É que aqui no Brasil é proibido, mas você vê muito, você vai para os Estados Unidos, você vê muito isso. O cara ganhou um dinheirinho, aí ele começa a perder, ele fala, agora eu vou recuperar, daqui a pouco o cara está devendo a casa, o cara pegou a poupança dos filhos. Então, assim, o problema é esse. Então, o importante é você fazer conta e ser realista. Se você não tiver funcionário, se você tiver funcionários, você tem que acolher os funcionários. Olha, é o seguinte, eu também estou na situação, não tenho mais condições de continuar, tal, mas contem comigo, se vocês quiserem me ligar, a gente estou vendo o que eu posso fazer, tal. Então, dá uma satisfação, acolher eles, porque isso é importante. O empreendedor, o empresário, o líder, ele precisa acolher os funcionários e fazer conta. E ficar de olho nos planos que o governo vai ter que liberar. O governo disse que liberou uma grana que ainda não está disponível, mas a gente tem que ficar de olho no que é possível fazer. Reduzir custos ao máximo, não pagar nenhum fornecedor, porque todo mundo sabe, vai ter que negociar, pagar só o que for essencial, o resto você vai negociar, vai jogar para frente, e o que você puder levantar de capital para ir se segurando, para poder depois remontar o negócio, se for o caso, você tem que fazer. Agora, se ficar insistindo, o problema da quarentena é que a gente não tem a perspectiva, né? A avaliação é feita a cada 45 dias. Então, não tenham ilusões. Não, semana que vem vamos voltar, não. E até porque a curva de recuperação de uma epidemia, ela não é uma curva em U. É o contrário, ela é uma curva lenta. A recuperação da academia, se você estudar o histórico de quedas, porque a gente mais ou menos a cada 100, 120 anos, a gente tem um histórico de pandemia no mundo. Então, a gente tem estudos sobre recuperação econômica. Então, a curva ela vai ser lenta, progressiva. Então, se a gente criar essa ilusão de que a hora que liberar a quarentena, a gente já vai voltar à vida normal, ganhar dinheiro, isso não vai acontecer. Então, é importante, Raquel, fazer conta e ser muito realista. Os negócios vão ter que ser reinventados, né? Por exemplo, público idoso, público de risco vai demorar muito ainda para voltar para a rua. Eu, por exemplo, eu trabalho com eventos, eu estou me reinventando. Por quê? Porque eu trabalho só com casa noturna e eventos. Ou seja, vai ser o último a voltar. Eu, por exemplo, estou fazendo uma projeção de eventos com alguns empresários amigos meus, que a gente deve começar a voltar a trabalhar para novembro, dezembro. Começar a voltar a trabalhar. Ou seja, a gente só vai voltar mais ou menos ao normal do meio para o fim do ano que vem. Isso aí. Entendeu? Então, assim, porque é entretenimento, não é o último a ser liberado, porque não é essencial, e é aglomeração. Então, enquanto a gente não tiver de verdade um tratamento efetivo, uma vacina efetiva, enquanto as autoridades puderem evitar, e tem que evitar mesmo, porque senão o risco de morte é grande, eles vão evitar. É isso aí. E é uma coisa que a gente sempre fala aqui também nas nossas mentorias, principalmente para o profissional autônomo, né? Tem que aprender a fazer reserva de emergência. Poucas pessoas, o brasileiro ainda não tem esse hábito de poupar. Eu sei que ganha pouco, é uma luta constante, mas mesmo arriscando, tem que ter uma reserva para segurar a onda nesses momentos de crise. E a gente não sabe qual vai ser o próximo, porque pode ser que dê outro pico mais para frente. A filosofia me ensinou que a vida não está nem aí para os seus desgastes, né? Você pode ter se ferrado agora e falar, não, agora vem a bonança, vem a coisa pior ainda. Ô, Diogo, deixa eu falar, falta 1 minuto e 20 para acabar a live. Eu queria só responder, o Corpus Bem-Estar diz assim, sou uma showman há 16 anos. Esse é um problema muito comum, tá? A gente acostuma a trabalhar de um jeito e a gente não vai ensinando o processo dos outros e a gente chega uma hora que você não aguenta mais. Ou seja, a sua empresa, embora ela já tenha 16 anos, ela continua uma empresa criança. Então você precisa investir em pessoal de qualidade, investir em criar pessoas dentro da sua empresa que tenham o seu comportamento, o que você entende para o negócio e ir delegando a responsabilidade. Tá? Quem tem sucesso faz sucessor, né? É isso aí. Diogo, falta 45 segundos. Se você quiser finalizar, fica à vontade. Se quiser falar alguma coisa. Não, eu agradeço a sua aula aí, aprendi muito com isso, com você, e não sabia da profundidade do arquétipo. Espero que a gente tenha outras oportunidades de estar abordando esse assunto e outros com a sua graça e o seu conhecimento. Diogo, muito obrigado. Obrigado a você. Obrigado, doutora Mariana, que convidou, que tem um problema, não pode participar. Agradeço de verdade, estou à disposição. Ao pessoal que entrou na live, um grande beijo. Eu vou deixar gravado aqui no meu perfil.
Eu vou deixar gravado pelas próximas 24 horas. Vou tentar baixar ela, vou colocar no YouTube também. E vocês, para os seus seguidores, vocês vão disponibilizar também. Né? Pode deixar, agradeço. Eu agradeço todo mundo que esteve presente aí. Muito obrigado. Tchau, tchau.